Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, Adalberto Costa Júnior e a UNITA excluídos pela Civicop das exéquias fúnebres do general Beijinho, o antigo chefe do serviço de segurança do gabinete de Jonas Malheiro Savimbi. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, meu nega. E isso é possível, é? Isso é possível? Oh my goodness, não é possível. Mano, não posso crer nisso, velho. Sim, você está assistindo, você está vendo nesse momento. Adalberto Costa Júnior. Amanjang. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, tá? Comente bastante mesmo, porque é essencial vocês fazerem isso, tá? Não vou pedir para vocês curtirem porque é um vídeo triste. Então, sem mais voltas mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Adalberto Costa Júnior e a UNITA excluídos pela Civicop das exéquias fúnebres do general Beijinho. Mas J Privado, o que é esse general Beijinho ou Beg, uma coisa assim? É o antigo chefe do serviço de segurança do Jonas Malheiro Savimbi, do gabinete de Jonas Malheiro Savimbi. É Nevacoé? Como assim, mano? Olha, a UNITA, por intermédio de altos dirigentes, sente-se ofendida por as autoridades angolanas a terem excluído oficialmente no programa das exéquias fúnebres do antigo chefe do serviço de segurança do gabinete de Jonas Malheiro Savimbi, de nome Fernando Sambimbi, o Beijinho, cujas ossadas foram localizadas pela Comissão de Reconciliação em memória das vítimas do conflito político, a Civicop, a pedido da família. Fontes clubecapa.net. Geralmente, o programa das exéquias organizada pelo Ministério da Defesa Nacional e Antigos Combatentes contempla um espaço para a apresentação de condolência das estruturas dos partidos ou organizações da sociedade civil a que os falecidos pertenceram. No caso das exéquias do oficial dos antigos combatentes do MPLA, como aconteceu com o general Kundi Payama e outros, as autoridades reservaram um espaço para a apresentação de condolências dos membros do burô político. No caso das exéquias do general Beijinho, há apenas o espaço designado, homenagem dos órgãos, familiares, colegas e amigos. O mesmo teria acontecido em 2021 nas exéquias fúnebres do general Chilungutila, antigo ministro da Defesa indicado pela UNITA ao tempo do Gurni. A UNITA também foi oficialmente excluída do programa no ano seguinte, por ocasião do reenterro das ossadas do antigo dirigente Mango Alicerce e Elias Salupeto Penas, morto pelas forças FES ao governo nos confrontos de 1992 em Luanda. A UNITA prescindiu da Civicop, assumindo para si a organização das exéquias fúnebres do seu espaço no sovismo, de acordo com as preferências e tradições do partido e da família. Fernando Sambimbi Beijinho, antigo soldado que serviu no exército português, desertou em 74 para se juntar à UNITA, aos 22 anos, fazendo parte da guarda de Jonas Savimbi. Mais tarde foi promovido a general, ocupando-se dos serviços de apoio e segurança junto ao gabinete de altos comandantes das FALA. Faleceu de doença em dezembro de 1998 numa base militar da UNITA no Bié e foi enterrado num cemitério improvisado ao lado de um familiar de Jonas Malheiro Savimbi. J Privado, faça isso. O que a Civicop disse, né? O que a Civicop veio a público falar? Hein? A Civicop veio a público dizer simplesmente que não recebemos participação da UNITA na Civicop até o momento. Não foi formalizada a sua saída. Sim, mesmo sabendo que não foi formalizada a saída da Civicop, quando o presidente Adalberto Costa Júnior havia prometido que iriam sair da Civicop por conta dessas falcatruas, a Civicop vem falar, né, pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos, que afirmou em Luanda que a UNITA não tem colaborado com a Civicop na localização das pessoas vítimas de guerra em Angola. Segundo o ministro Marcelo Lopes, a falta de colaboração do partido UNITA obriga o governo a apostar em mais recursos técnicos e pessoal, tornando o processo mais difícil. Este teatro representa uma grande homenagem a um filho da nossa pátria que infelizmente pereceu num conflito armado que vivemos durante algum tempo e recordado por todos. E no âmbito daquilo que são as competências da nossa comissão, nós vamos identificando os vários restos mortais dos nossos compatriotas, ali onde forem devidamente assinalados os locais, e prosseguimos com o processo que é de dignificar estas pessoas, dando-lhes um repouso
tão ansiado por todos aqueles que lhe são próximos e também para acelerar os ânimos da sociedade. Ministro, no ato de entrega, nós vimos também a representação da UNITA, isto no dia 7, no Laboratório de Criminalística, num gesto humanitário da Civicop, que resultou também aqui na transladação do Corpo-General Bigui na Luanda para entrega aos familiares. A pergunta que gostávamos de colocar tem que ver com este período. De lá para cá, a direção da UNITA tem procurado colaborar com a Civicop na localização de vítimas e voltar também a ocupar o seu lugar nesta comissão? Nós não temos recebido qualquer participação do Partido UNITA. Ficou claro que eles fizeram um anúncio público de saída da comissão, não formalizaram até o momento, porém nós continuamos com o nosso trabalho. O nosso trabalho é muito importante para a pátria e não se fica por saídas ou entradas de membros. Todavia, nós estamos disponíveis, dispostos a trabalhar com todos e claramente que se nós tivéssemos o apoio de todas as partes envolvidas, o nosso trabalho seria muito mais facilitado e implicaria menos recursos de meios técnicos e equipamentos e pessoas para a localização dos lugares onde essas pessoas foram sepultadas. Não tendo esse apoio, nós temos de trabalhar, continuar a fazer o nosso trabalho para identificar os lugares com a ajuda das populações que têm se mostrado muito colaborativas e alcançar aquilo que é o nosso objetivo maior, que é o de serenar as almas e sossegar a sociedade. A família é basicamente isso, vocês ouviram, né? Só que há tempos atrás, Adalberto Costa Júnior havia comentado sobre a sua retirada. Por que a UNITA iria sair da Civicop? Vamos lá ouvir. Foi anunciada a criação da Civicop em cerimónia na Assembleia Nacional e depois da UNITA ter por diversas vezes proposto, por seu turno, a ideia da criação de uma comissão de verdade e reconciliação, um pouco à semelhança da solução seguida na África do Sul, era no sentido de que a Civicop fosse um instrumento para consolidar definitivamente a reconciliação e a pacificação dos espíritos em Angola. Todavia, o que lamentavelmente se constatou é que o MPLA fez tábua rasa destes princípios. O objetivo do regime que se vê à vista desarmada tem sido de limpar e branquear as nódoas de sangue da sua própria história. Inicialmente, a missão da Civicop parecia caminhar dentro da normalidade e do que dela se esperava. Isto aconteceu sobretudo durante o tempo em que foi seu coordenador o então Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Dr. Francisco Queiroz. Reconhecemos que a sua postura pautava-se por uma gestão prudente e responsável, a fim de que não se pusessem em causa os objetivos da reconciliação e pacificação, combatendo-se as ações dos agentes da estigmatização. E vou citar: o objetivo da Comissão é o perdão, a paz das almas e afastar das mentes o estigma dos conflitos, promover a irmandade entre os cidadãos angolanos, explicando que a divisa da campanha é abraçar e perdoar, estando toda a sociedade envolvida, incluindo as igrejas, declarava o Ministro Queiroz, a 25 de setembro de 2019. De lá para cá, a Civicop tem sido, efetivamente, um órgão envolvido em permanentes ciladas e embustes. A credibilidade da Civicop e do governo angolano está totalmente posta em causa quando aqueles que levaram até ao fim a verificação das ossadas concluíram que as mesmas não pertenciam aos seus entes queridos. Infelizmente, a entrega das ossadas às famílias não foi efetuada por uma comissão médica ou por uma organização independente das partes envolvidas no conflito, nomeadamente uma qualquer comissão liderada por personalidades credíveis da sociedade, no sentido de trazer credibilidade. A entrega das ossadas foi efetuada pelo chefe dos serviços de inteligência do regime, o mesmo que fechou os olhos às balas comuns do 27 de maio em Luanda e por todo o país e lidera as campanhas de intoxicação em conjunto com a imprensa partidária. A UNITA entendeu os elevados riscos de não confirmação das ossadas e optou na altura por abraçar a mensagem de paz e reconciliação genuínas,
tão necessárias a uma sociedade que já tanto sofreu, optando por não realizar os testes e por não questionar publicamente, procurando outros caminhos para que prevalecesse o espírito da concórdia. Também as famílias assim entenderam agir e abdicaram dos testes. A Civicop é hoje uma estrutura à mercê da propaganda fermentada nos laboratórios do ódio e do regime, uma correia de transmissão da pequena política, destilada pelo partido de regime, e tendo como atores indivíduos que viraram as costas à ética, viraram as costas à deontologia profissional e ao espírito patriótico. Supostos especialistas de medicina legal, ao serviço do regime, profanam sepulturas sem obedecer às normas e critérios técnicos universalmente aceites nos processos de busca e identificação de ossadas, enquanto os seus correligionários da televisão pública de Angola se entregam a difundir peças de propaganda hostil, exclusiva e essencialmente direcionadas contra a UNITA. Todos estes pseudoprofissionais, cada um nas suas áreas, assumiram conscientemente a lobotomia, significa a lavagem cerebral, que o regime tem procurado impor aos cidadãos. Largas dezenas de milhares de angolanos, entre nomes sonantes e anónimos, jazem em valas comuns, que ainda podem ser encontradas no cemitério do 14, no Cacoaco, no bairro Xendoval, na Funda, no Camama. As dezenas de milhares de angolanos assassinados nos acontecimentos do 27 de maio de 1977, na Sexta-feira Sangrenta, cujas evidências existem em todas as localidades do nosso país. Nas praias a sul de Luanda, nomeadamente nas Palmeirinhas, onde foram fuzilados de modo ignominioso e inenarrável centenas de oficiais que integraram a antiga 9ª Brigada de Infantaria Motorizada das FAPLA. Tudo isto completamente ignorado pelos atores do ódio e da propaganda. Não é o que nós queremos incentivar, mas é preciso equilíbrio e é preciso responsabilidade. Angolanas e angolanos, a UNITA não vê, pois, razões para permanecer num órgão destilador do ódio, que no passado ainda recente mergulhou Angola e os angolanos num ciclo de violência fratricida. Recordamos aqui que o presidente fundador da UNITA, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, foi o único entre os protagonistas do combate libertador para a independência de Angola que teve a hombridade e a nobreza de assumir, sem subterfúgios nem manipulações, os erros e excessos, aquilo que ele designou por passivos da UNITA, cometidos pelo partido nas difíceis condições do conflito militar. No atual estágio do país, precisamos de líderes corajosos, honestos e patriotas. Líderes capazes de construir a unidade dos angolanos, trabalhando igualmente pela sua felicidade espiritual e material. Lamentavelmente, continuamos a observar um Presidente da República a remar contra estes pressupostos, que insiste em falsear a história de Angola, desenterrando ossadas que não contribuem para a concórdia entre os angolanos. Um Presidente que ainda na semana em curso resolveu, como tem sido sua praxe, voltar a atacar, sem o menor fundamento, a oposição democrática e patriótica, usando um discurso desconexo e de ódio. As farpas por ele lançadas não concorrem para estabelecer pontos de entendimento, num momento bastante crítico como o que Angola atravessa atualmente. No discurso pronunciado diante dos seus pares da cúpula do partido que dirige, João Lourenço acusou os partidos da oposição de se terem constituído em forças alegadamente financiadas para derrubar o governo do MPLA em Angola, tendo deixado no ar a ideia de que tais forças são as que ele, no seu controverso léxico, apelidou de marimbondos, seus colegas e companheiros. Certo é que os factos imputados à oposição pelo presidente do MPLA não têm qualquer ponta de veracidade. Avaliando as palavras do próprio presidente do MPLA, aqui temos uma vez mais um exemplo de como os serviços de informação e segurança em Angola
desvirtuam a sua natureza e ação. Continuam a extravasar os limites legais de um Estado democrático e de direito e não se mostram uma entidade plural e apartidária, funcionando, pelo contrário, como uma correia de transmissão do partido no poder e do seu presidente. Estamos cobertos de razão quando em várias ocasiões denunciamos que os serviços de informação e de segurança do Estado atuam fora dos marcos da Constituição, fora dos marcos das leis e da ética republicana, desviando-se do objeto e da amplitude da sua missão, que é a defesa do Estado, a defesa de todos nós. A responsabilidade da desvirtuação da Civicop é imputável ao Sr. Presidente da República, na qualidade de titular do Poder Executivo, pois o coordenador da Civicop, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, é um seu auxiliar, um auxiliar do titular do Poder Executivo. Ademais, o silêncio total sobre esta matéria a que se remeteu o Presidente da República permite-nos afirmar sem errar que o mandante dos atos de propaganda que têm sido exibidos na televisão pública de Angola, TPA, é o Sr. Presidente da República. Consideramos igualmente que a comunidade internacional deve prestar maior atenção à conduta de um governo que desune, que atenta contra a democracia, que propaga o ódio, que usa os milhões do erário público para propaganda partidária e, não menos importante, um regime apoiado num partido político que subverte as instituições do Estado para se perpetuar no poder e negar à cidadania que tudo faz para impedir a realização das autarquias locais que estão constitucionalmente previstas. A comunidade internacional, que arrisca ser olhada por todos os angolanos como o único suporte de um regime totalmente impopular, desgastado, não democrático, que há muito está de costas viradas com o seu próprio povo, impondo sofrimento e pobreza generalizados e impossíveis de explicar, num país pleno de potencialidades, com o petróleo em alta e com os milhares de milhões disponíveis. O estado atual da Civicop é, por conseguinte, a prova acabada de que o regime que temos em Angola não mede as consequências dos seus atos, dispondo-se a atingir os seus fins por meios que se aproximam perigosamente do terrorismo de Estado e da violência psicológica sobre os seus próprios cidadãos. A UNITA defende para Angola a criação de uma plataforma plural, à semelhança da Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul, que teve como coordenador o Bispo Desmond Tutu. A sociedade angolana deve debater a sua história. A sociedade angolana deve debater o seu passado, com verdade e com espírito de reconciliação, para que o perdão seja genuíno e duradouro. Tal só será possível com a criação de uma comissão da verdade, do perdão e da reconciliação. A violência, seja qual for a forma que ela assuma, e a contínua estigmatização dos adversários políticos não constituem a via para a concórdia e para a construção de um futuro. O Natal, celebrado com o espírito da solidariedade e com o espírito de partilha. Que Deus abençoe Angola e os angolanos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Vamos abrir um momento para perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão, se faz favor. Caro jornalista, a nossa saída foi feita exclusivamente na sequência de uma conferência de imprensa, de uma audiência com o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, realizada pelos membros da UNITA na Civicop, em que foi solicitado a esta responsável, representante do titular do Poder Executivo, para que fizesse a recolocação nos carris, para que o fim da missão a que a Civicop foi criada fosse realizada. Passados meses, vivemos a propaganda do ódio e o desvio dos objetivos. Os casos aqui trazidos não deixam de ser importantes, mas a Civicop não está ao serviço nem da reconciliação, nem da identificação das ossadas.
Tal como o texto é muito claro, as famílias que levaram ao limite a identificação das ossadas concluíram que elas não pertenciam aos seus entes. E isto é o maior descrédito para um governo e para este tipo de instrumento. Portanto, a UNITA realizou uma reunião do seu Comitê Permanente esta semana, discutiu de forma bastante profunda a realidade que envolve a Civicop, e o Comitê Permanente entendeu que não deveríamos continuar a participar num órgão que se virou totalmente contra os angolanos e que está totalmente virado para a propaganda do partido, perante o silêncio, tal como foi dito no texto, do Sr. Presidente da República. Domingos Casulo, Jornal Pombo. Sr. Presidente, nós portanto fez referência de que vai abandonar a Civicop. Essa política de cadeira vazia que a UNITA tem estado a implementar nos últimos tempos, isso não vai minar a reconciliação nacional? Talvez seja o único angolano que nos pode acusar da política de cadeira vazia. Todo cidadão consciente que analise com ética e com equilíbrio verificou a propaganda e o ódio neste organismo. A política de cadeira vazia é contrária à nossa postura. Nós temos estado nas instituições, nós apelamos para que o processo fosse colocado nos seus carris, nós esgotamos os elementos do diálogo, da ética e da razão. E nós não aceitamos ser arrastados por este tipo de práticas que a história tão bem ensinou que é um caminho errado. E nós chamo a atenção aos senhores jornalistas e a todos os que nos acompanham, não estamos a sair sem uma proposta final. Vossas Excelências perceberam que nós estamos a dizer que o passado deve ser conhecido. O passado deve ser discutido. Não devemos ter receio do conhecimento deste passado, mas Angola precisa de uma comissão de paz e reconciliação, isenta das partes, isenta dos interesses de parte. Uma comissão que tenha credibilidade, uma comissão que tenha reconhecimento de todos, que não é, efetivamente, a Civicop. A Civicop excluiu-se por si própria, excluiu-se pela postura verdadeiramente criticável do regime que a instrumentalizou. Hoje ficou claro que o que o regime pretendia eram fundamentalmente dois factos: fugir à responsabilização da história do 27 de maio e usar a Civicop como instrumento de ataque a quem pode fazer a alternância no nosso país, infelizmente. Abel Felipe, novo jornal. Sr. Presidente, para quando o regresso na comissão? A UNITA está a sair em definitivo da Civicop. Mas, Joaquim Cabanho, Jornal de Angola, sabemos que o presidente João Lourenço é um pacifista. Segundo aquilo que se diz, ele realiza uma série de atividades a nível de África, que diz que o homem abraça a paz, convida inclusive várias personalidades africanas. No entanto, o senhor considera dessa maneira. Todos esses eventos que ele realiza, que chama personalidades estrangeiras, não lhe qualifica como um pacificador? Talvez eu convido o jornalista a ir junto das comunidades angolanas e colocar a pergunta. A resposta eu tenho a certeza de sei qual será. Vai verificar se a sua pergunta vai ser confirmada ou se os angolanos, a 99%, estão discordantes de si. Muito obrigado. Adriano Canganjo, da CUT. Eu gostava de saber do Sr. Presidente, apesar dessa postura da retirada da UNITA da Comissão, caso essa postura da Civicop continue, a UNITA pretende abrir um processo de crime ou judicial ou até convocar uma reunião para que a Comissão, ou seja, abrir-se esse processo contra a Comissão para que essa possa mudar de atuação. O que eu posso comentar, caro jornalista, é que a sociedade está madura. Qualquer de vossas excelências tem acompanhado as intervenções de porta-vozes da sociedade. E estes porta-vozes têm claramente criticado, lamentado, denunciado, sem nenhuma exceção. E eu não posso deixar de relevar que mesmo dentro do partido de regime começa a haver vozes corajosas que têm apontado o dedo a este atentar a paz, a reconciliação genuína por parte daqueles que têm vindo a instrumentalizar um organismo que tinha uma boa motivação, uma boa causa e que se afastou totalmente do objetivo da sua missão.
Passos consequentes. Veremos ter instituições suficientemente maturas para poder acompanhar os atos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e contamos com a presença dos senhores jornalistas em próximas ocasiões. Tenham todos uma muito boa tarde. E a família, vocês ouviram? Então é basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta. Deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curte. Comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Tamo junto, JP na casa.